Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal e eu quero agradecer você que já está aí do outro lado. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui no canal. A gente está estudando junto a Bíblia, versículo por versículo, olhando as cartas, analisando o contexto, e tirando lições para as nossas vidas no estudo expositivo das Escrituras. Tem sido muito precioso para nós. Fazemos isso com muito cuidado, procurando observar exatamente o que as Escrituras dizem e aplicando para nós. Nós precisamos cuidar em olhar as Escrituras. E eu fico muito feliz com você que todo dia passa aqui, não é? Você que já colocou esses estudos na sua rotina. Eu conversava esses dias com algumas pessoas que diziam: olha, Paulo, eu já tenho colocado na minha rotina diária os estudos. Então, o momento é o momento de eu acompanhar o vídeo. E eu fico muito feliz com isso. Saber que tem pessoas que nos acompanham, não é? Afinal de contas, esse trabalho aqui, ele demanda tempo, demanda dedicação, esforço. E saber que isso está sendo útil para você me alegra muito, não é? Porque eu tenho dedicado uma parte do meu tempo para esse trabalho aqui. E você nos acompanhar me alegra muito. E se você não é inscrito nesse canal ainda, faça a sua inscrição, clique aqui em inscrever-se e ao sair daqui deixe seu joinha, faça um comentário. Eu sempre fico muito feliz e agradecido por cada um de vocês que interagem conosco. Compartilhe o vídeo, coloque aí num grupo do WhatsApp, suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelos ensinos da Palavra de Deus. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos no capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, começando um novo bloco de estudos a partir do versículo 12. Paulo vem dos versículos anteriores aqui, onde ele trouxe alguns aspectos do Senhor Jesus, onde Paulo mostrou a humilhação de Cristo e mostrou a exaltação de Cristo com um objetivo. Nós falamos que Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos que, apesar de todas as suas boas características, apesar de alegrar o coração de Paulo, a ponto dele dizer que a igreja era como uma glória e coroa para ele, mas ela sofria com um problema de falta de unidade. Os crentes ali da igreja de Filipo tinham um problema sério de desarmonia devido ao seu egoísmo. E Paulo está falando para exortar aqueles irmãos. Paulo está chamando aqueles irmãos a observarem o modelo de Cristo. Então, como eu disse, Paulo fala de Cristo nos versículos aqui anteriores do capítulo 2, para que, ao mencionar o exemplo de humilhação de Cristo, esse exemplo de humilhação de Cristo pudesse guiá-los à prática da unidade. E quando Paulo lembra da exaltação de Cristo, isso deve encorajá-los a seguir o exemplo de Cristo, que às vezes as pessoas têm dificuldade em olhar sobre a humilhação, sobre o servir. E Paulo diz, não, Deus vai exaltar, Deus vai recompensar. E chama aqueles irmãos à responsabilidade, porque nós falamos que toda a teoria, ela precisa servir para a prática. Nós mencionamos aqui que o conhecimento e a experiência não têm nenhum valor se não nos ajudam a passar pelos vales dessa vida. Não tem nenhum valor se eles não nos capacitam a viver em amor. Então nós precisamos conhecer e viver. O que nós cremos precisa refletir o nosso modo de vida. A doutrina, meus amados irmãos, a doutrina sempre tem propósitos práticos na nossa vida. Nossa vida cristã ela é vivida na prática. Isso é um fato que precisa ser muito entendido. Do versículo 5 ao versículo 11, aqui do capítulo 2, que Paulo diz, tem um objetivo prático. Embora você vai ler e vai encontrar Paulo discorrendo da história de Cristo, passando um relato maravilhoso, mas o objetivo é prático, é conduzir à prática.
A doutrina, ela tem a finalidade de conduzir a igreja na verdade. Ela é a base prática, a doutrina é o alicerce da vida. Isso precisa ser muito claro. E ainda ecoa em nossos ouvidos a verdade celestial mencionada por Paulo nos versículos anteriores, acerca do Filho de Deus que desceu da glória para a vergonha da cruz. E por isso nós, pecadores, nós somos exortados a viver agora, a viver em amor, não é? A viver à luz desse amor, a praticarmos, a seguirmos o modelo de Cristo. E o ensino de Paulo aqui nos mostra o quanto a doutrina sempre conduz a um cristianismo prático. Cristianismo é prático, irmãos, é prática. Não adianta falar que é cristão, não adianta falar que é religioso, não adianta falar que tem uma igreja que faz isso ou aquilo, se não tem prática. O cristianismo não é vivido somente ali nas quatro paredes quando a igreja está reunida. O cristianismo é prática de vida, é você na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, onde você está. Você precisa viver o cristianismo, ele precisa desembocar em prática. Quanto mais estudamos teologia, tanto mais humildes nós devemos ser. Quanto mais luz temos na mente, mais amor precisamos ter no coração. Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque infelizmente o cristianismo hoje, ele tem se revelado, isso na grande maioria, em movimentos emocionais, e muitos deles que acontecem apenas no momento do culto, não é? Da cerimônia religiosa. E ali, no salão, as pessoas demonstram extremamente espirituais, com algumas manifestações mirabolantes, não é? E a pessoa diz, nossa, mas como aquela pessoa tem o espírito, como aquela pessoa sabe. Outros arrotando, não é? Eu posso dizer com muito respeito, mas arrotando pureza, a santidade no modo de falar, não é? Quando está no meio dos outros. Mas e a vida prática? O cristianismo é prática. O cristianismo é quando sai dali. É na hora que você vai passar raiva em casa, lá no trabalho, você vai ser desafiado a demonstrar a sua obediência, seu temor ao Senhor. Enfim, é isso que Paulo quer trazer para aqueles irmãos. E é isso que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão hoje. O cristianismo, ele é prático. A obediência do cristão, ela precisa ser também ultra circunstancial. Alguns crentes ali da igreja de Filipos, eles estavam com um problema de querer, não é? Eu poderia dizer assim, alguns problemas de dependência do apóstolo Paulo. Olha o verso 12 do texto que nós lemos. Paulo diz, amados, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqueles cristãos ali, eles tinham uma dificuldade de obedecer quando Paulo não estava perto. Não é? Quando Paulo não estava presente, eles tinham dificuldade a viver em conformidade com a palavra de Deus. Esses crentes sofriam de uma espécie de nostalgia, vivendo o saudosismo da época que Paulo estava com eles, porque Paulo agora escreve, né, manda essa carta, porque Paulo está preso. Eles estavam lembrando daquele tempo. Paulo estava preso em Roma e eles deveriam manter o mesmo compromisso, apesar da ausência física de Paulo. Eles deveriam pôr a confiança em Deus e não na confiança do apóstolo entre eles. William Hendrickson, ele diz que a obediência dos filipenses não deveria ser motivada pela presença de Paulo, nem durar só enquanto ele estivesse no seu meio. O cristão obedece não porque o seu pastor está presente, não porque o seu presbítero, o seu líder está no meio, ou para agradar essa ou aquele grupo. A nossa obediência independe da circunstância, independe das pessoas. Esse é o cristianismo prático. Esse é o cristianismo que eu preciso obedecer, independente de quem está me olhando, independente se tem algum irmão ou irmã, não é? Se eu estou num ambiente onde alguém vai me observar, né? Minha vida precisa ser prática durante todo o tempo.
E é esse o chamado que Paulo traz para aqueles irmãos e a exortação que nós deixamos no estudo de hoje, que Deus possa nos capacitar, nos ajudar a viver em obediência, em santidade, praticando aquilo que conhecemos durante todo o tempo, não é? E vivendo vidas para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.